Desde o início do século XXI, poucas organizações se tornaram tão associadas ao terror global quanto o grupo que ficaria conhecido como Estado Islâmico. Surgindo do caos no Iraque, o movimento rapidamente ganhou notoriedade internacional por meio de ações extremamente violentas. A tomada de cidades importantes, execuções de reféns estrangeiros, destruição de patrimônios culturais e atentados espalhados por diversos continentes fizeram parte de uma estratégia que buscava impor um regime autoritário e expandir sua ideologia, com milhões de pessoas no Oriente Médio e em outras regiões expostas ao extremismo. Compreender como esse grupo surgiu e como entrou em declínio tornou-se essencial. A origem da organização está ligada a Abu Musab al-Zarqawi, nascido na Jordânia em 1966, em uma família humilde. Sua juventude foi marcada por dificuldades, abandono escolar e envolvimento com a criminalidade. Durante uma passagem pela prisão, ele teve contato com movimentos radicais islâmicos sunitas, inspirados no jihadismo salafista. O salafismo defende uma interpretação rígida e literal dos ensinamentos religiosos, argumentando que apenas as primeiras gerações de muçulmanos praticaram a fé corretamente. Já o conceito de jihad, frequentemente traduzido como luta ou esforço, foi reinterpretado por grupos extremistas como justificativa para o uso da violência. Essa leitura radical é amplamente rejeitada pela maioria dos estudiosos islâmicos tradicionais. Após deixar a prisão, Zarqawi viajou ao Afeganistão para se juntar aos combatentes que resistiam à influência soviética na região. O conflito atraiu militantes estrangeiros e financiamento internacional, contribuindo para a formação de várias facções armadas. Durante esse período, ele passou a divulgar suas ideias e fortalecer sua radicalização. De volta à Jordânia, continuou seu ativismo extremista e foi novamente preso após autoridades descobrirem armas e explosivos em sua residência. Após cumprir pena, retornou ao Afeganistão, onde teve contato com lideranças da Al-Qaeda. Embora não tenha se integrado formalmente ao grupo naquele momento, estabeleceu alianças estratégicas. Após os atentados de 11 de setembro e a subsequente invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos, Zarqawi acabou ferido em combate e fugiu para o Iraque. No país, encontrou um ambiente instável que favorecia o surgimento de novas organizações insurgentes. Com a invasão do Iraque e a queda do regime de Saddam Hussein, o país mergulhou em tensões sectárias entre sunitas, xiitas e curdos. Aproveitando esse cenário, Zarqawi fundou a Al-Qaeda no Iraque, adotando uma estratégia focada em intensificar conflitos religiosos e enfraquecer qualquer tentativa de estabilização política. Entre os anos seguintes, o grupo tornou-se uma das principais forças insurgentes contra a ocupação estrangeira. Porém, a brutalidade de suas ações acabou gerando resistência até mesmo entre comunidades locais. Zarqawi seria morto durante uma operação militar, mas a organização não desapareceu. Seus seguidores reorganizaram a estrutura do grupo sob uma nova liderança, Abu Bakr al-Baghdadi, considerado discreto e estudioso. Ele assumiu funções importantes e ajudou a consolidar diversas facções radicais em uma nova organização chamada Estado Islâmico do Iraque. Apesar de enfrentar perdas militares e ataques constantes, o grupo conseguiu sobreviver. A retirada das tropas estrangeiras do Iraque e o agravamento das tensões políticas criaram novas oportunidades de expansão. Ao mesmo tempo, a Primavera Árabe provocou instabilidade em diversos países, incluindo a Síria, onde protestos populares evoluíram para uma guerra civil complexa. A fragilidade do governo sírio abriu espaço para a infiltração de grupos extremistas. Nesse contexto, surgiu a Frente Al-Nusra, ligada ao Estado Islâmico do Iraque. Pouco tempo depois,
Bagdade declarou a fusão das organizações, dando origem ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Conhecido mundialmente como ISIS-P, o novo grupo expandiu rapidamente suas operações, aproveitando o caos político e militar em ambos os países. A organização defendia uma visão extremamente radical, que incluía a perseguição de minorias religiosas, o uso sistemático da violência e a tentativa de estabelecer um califado global. Em poucos anos, o ISIS conquistou vastas áreas territoriais, incluindo cidades estratégicas e importantes centros econômicos. O grupo também construiu uma estrutura administrativa própria, com sistemas de governo, cobrança de impostos e exploração de recursos naturais, especialmente petróleo. O auge do poder ocorreu quando Bagdade proclamou a criação de um califado e assumiu o título de líder religioso e político. O território sob controle da organização chegou a abrigar milhões de pessoas, governadas por leis extremamente rígidas e punições severas. Durante esse período, o grupo promoveu execuções públicas, destruiu monumentos históricos e perseguiu diversas comunidades, incluindo minorias religiosas como os yazidis e cristãos. Paralelamente, desenvolveu uma estratégia sofisticada de propaganda digital, recrutando combatentes e simpatizantes em diferentes partes do mundo. A resposta internacional começou a se intensificar após massacres e ataques terroristas que chocaram a comunidade global. Uma coalizão formada por forças locais e estrangeiras iniciou campanhas militares para recuperar territórios ocupados. Cidades importantes começaram a ser reconquistadas após batalhas intensas e prolongadas. O cerco, as principais bases do grupo, resultou na perda gradual de suas áreas de domínio. A destruição de centros estratégicos e a morte de líderes importantes enfraqueceram significativamente a organização. A queda das principais cidades sob controle do grupo marcou o fim do califado territorial. Posteriormente, operações militares localizaram e eliminaram Bagdade, representando um golpe simbólico e estratégico para o movimento. Apesar disso, o Estado Islâmico não desapareceu completamente. O grupo passou a atuar de forma descentralizada, realizando ataques esporádicos e mantendo presença em algumas regiões instáveis. Ramificações e afiliados continuam operando em diferentes partes do mundo, demonstrando que a ameaça ainda existe. A trajetória da organização, desde sua origem em pequenos grupos extremistas até a formação de um pseudo-estado e sua posterior fragmentação, revela como conflitos políticos, religiosos e sociais podem gerar consequências devastadoras. Mais do que analisar batalhas e estratégias, essa história também lembra o impacto humano causado pela violência. Milhões de pessoas foram afetadas diretamente, e compreender esse período é fundamental para evitar que tragédias semelhantes se repitam no futuro.